Quando a gente pensa em habilidade em combate, a primeira coisa que vem em nossa mente geralmente são os Jedi e os Sith, que com o uso da força conseguem aumentar a sua agilidade, aumentar a sua velocidade, aumentar a sua força em combate e até mesmo prever futuros ataques antes deles acontecerem. Além dos Jedi e Sith, a gente sabe que tem também os caçadores de recompensas, tão habilidosos que alguns deles conseguem até mesmo derrotar Jedi e Sith. Mas existe um grupo que consegue ser tão letal e habilidoso quanto aos caçadores de recompensas e os usuários da força. E esse grupo é os guardas imperiais reais de Palpatine, guerreiros escolhidos à mão dentre os diversos ramos do exército imperial. E eles são muito similares aos inquisidores no sentido que eles respondem diretamente para Palpatine. E esses guardas imperiais foram criados através da antiga Guarda Vermelha de Palpatine, na época que ele ainda era um chanceler. Durante essa época, os inúmeros ataques contra a vida de Palpatine fez ser necessário a criação de um grupo de seguranças pessoais para proteger a vida de Palpatine. Depois que Palpatine declarou a sua nova ordem, o Império Galáctico, a Guarda Vermelha foi alterada para a Guarda Real Imperial. Mas não confunda os guardas reais imperiais com os seguranças do Senado. Os guardas reais eram inúmeras vezes superiores a esses seguranças, que inclusive foram dissolvidos durante o Império. E esses guardas, como eu disse, eram escolhidos os melhores dentre os melhores para fazer parte da guarda. Geralmente, homens dentro das fileiras dos Stormtroopers. Tendo os homens selecionados, eles eram então enviados para o planeta Yenkor. Nesse planeta deserto, os homens eram forjados em guerreiros na arena, chamada o Squall. E na arena, eles treinavam a antiga arte do Ishani, uma forma de combate com espada, e os sobreviventes desse treinamento certamente saíam da arena como pessoas totalmente diferentes. Mas durante esse dia, Palpatine chega para supervisionar o treinamento. Os homens deram boas-vindas a Vossa Excelência. Darth Vader também estava entre eles. Tudo estava preparado para a demonstração. Vader então perguntou quem era o mais habilidoso dentre eles. E Burdanid foi apresentado. Vader chamou Danid para dentro da arena. E dentro da arena, os dois duelaram. Danid tentou ser o melhor, mas Darth Vader absolutamente espancou o rapaz, cortou até mesmo o seu braço. No final, Danid não pediu nem piedade, ele sabia o caminho dos guardas imperiais e Darth Vader simplesmente lançou o rapaz abaixo do poço. Vader diz para todos que se Danid era o melhor entre eles, então eles definitivamente não estavam prontos para servir o Imperador. E essa era a lição do dia. Essa era a seriedade do treinamento do guarda imperial. Mas o mais interessante é a gente ver Darth Vader ajudando Palpatine a treinar os guardas imperiais, que inclusive Palpatine utiliza frequentemente para puni-lo. Nós geralmente conhecemos os guardas imperiais pelos seus bastões elétricos, mas durante esse treinamento, os guardas praticamente se especializam em todo tipo de arma. Pistolas, espadas, a T-21, lança-foguetes e muito mais. Junto com o treinamento de combate físico, os guardas reais também eram treinados para voar. E esses pilotos, extremamente eficientes, recebiam interceptadores TIE como a sua nave principal. E no final desse treinamento extremamente severo, os poucos sobreviventes tinham um último teste para serem oficialmente promovidos a um guarda real imperial. Na frente de Palpatine, Vossa Eminência, o grande imperador do Império Galáctico, os sobreviventes precisavam provar a sua lealdade completa ao Imperador, lutando um contra o outro até a morte. O sobrevivente desse desafio seria promovido para um guarda real e o restante de sua vida seria dedicado a proteger Palpatine.
Além de terem acesso a um arsenal de armas, como dito anteriormente, a armadura dos guardas reais imperiais foram criadas com uma enorme influência da armadura dos Mandalorianos e dos guardas do Senado. E isso traz para o guarda real imperial um nível de proteção inúmeras vezes maior que a armadura comum plastoide dos Stormtroopers. O nível de agilidade e precisão que um guarda real imperial trazia para o campo de batalha era praticamente incomparável. Em uma determinada batalha, um guarda real mostrou a sua habilidade, eliminando inúmeros Stormtroopers traidores, mostrando claramente por que Palpatine valorizava tanto esses soldados. Com uma mira excessivamente precisa, o guarda real eliminou até mesmo um TIE Fighter. Em um outro evento, depois da morte de Palpatine, um grupo de guardas reais imperiais foram também emboscados por soldados traidores. E esses guardas reais lutaram literalmente até a morte, seguindo assim o mesmo destino de seu antigo mestre. Durante o treinamento dos guardas, os indivíduos que demonstrassem sensibilidade latente à força teriam um destino um pouco diferente. Depois de serem testados, se o indivíduo tivesse uma sensibilidade moderada à força, ele seria promovido para um protetor soberano, uma espécie de elite dentro dos guardas reais imperiais, frequentemente enviados em missões extremamente vitais. Agora, o guarda imperial que demonstrasse uma grande aptidão à força teria um destino ainda mais diferente. Depois de ser aprovado pelos testes, eles seriam eventualmente treinados para serem Jedi sombrios. Mas no final, depois da morte do Imperador Palpatine, a grande parte desses guardas resolveram seguir o seu mestre na vida após a morte, cometendo um suicídio em massa. Os poucos sobreviventes eventualmente se juntaram a criminosos, outros buscavam profetas do lado sombrio que afirmavam que o Imperador Palpatine um dia retornaria. No cânone, os guardas reais imperiais de Palpatine serviriam como uma influência para a criação dos guardas elite pretorianos, que, como os guardas reais de Palpatine faziam, esses guardas pretorianos eram seguranças do supremo líder Snoke. E a gente também vê o quão habilidoso eles são em uma das minhas cenas favoritas da última trilogia. Mas deixe abaixo nos comentários o que você realmente acha sobre esses guardas. Você gostaria de um filme ou uma série que explicasse melhor a vida deles? Deixe abaixo nos comentários. E se você gostou do vídeo, seja leal aos Star Wars Segredos, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.